João, capítulo 15. João, capítulo 15. Depois da leitura da palavra, eu gostaria que acendessem as luzes. Esse mormaço acho que deixa vocês meio assim, né? Então, com as luzes acesas aí, vocês ficam mais, né? Mais ligados, mais conectados. Mas vamos manter, por enquanto, só na leitura aqui da palavra, para quem está nos visitando, acompanhar a leitura aí no slide. Amém? João capítulo 15, versículo 15, diz assim. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, Deus, muito obrigado porque verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores. Agora, papai querido, fala conosco por intermédio da tua palavra. Deus, ministra sobre os nossos corações. Deus, há corações aqui sedentos de algo, papai querido, da parte do Senhor. Por isso eu me coloco como instrumento teu, papai querido, como ferramenta tua, para de bom grado, Deus, levar a palavra que o Senhor colocou no meu coração à tua igreja. Deus, fica conosco, fala conosco. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém? Já não vos chamo servos. A amarela não. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Queridos, preste bastante atenção aqui nessa noite. Você já parou para mensurar, medir a profundidade dos fatos que estão sendo narrados por João no versículo 15 do capítulo 15 do seu evangelho? Você já parou para mensurar a profundidade do que Cristo está declarando? Se você não parou para mensurar ou medir o que Cristo está mencionando no versículo 15 do capítulo 15 de João, eu gostaria que você compreendesse que, em suma, Jesus está elevando os seus discípulos a um nível impressionante de confortável interação e relacionamento. Nível esse que foi vivido apenas no Antigo Testamento por Abraão e Moisés. O capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo 11, diz que o Senhor falava a Moisés como quem fala a um amigo. E agora os discípulos estão sendo elevados ao mesmo patamar que Abraão foi elevado. Porque Abraão, em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 7, o autor ou os autores de 2 Crônicas vão dizer que Abraão era tido como amigo de Deus. Isaías também no capítulo 41, versículo 8 também menciona isso. Mas você não tem nenhum outro personagem do Antigo Testamento que tenha esse mesmo nível de relacionamento com Deus. Aniel era homem muito amado, mas não foi chamado de amigo, embora eu entenda que ele também era amigo de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus apenas se referiu dessa forma
No Antigo Testamento há apenas dois personagens, Abraão e Moisés. E agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, no Evangelho de João, nós vemos Cristo elevando os seus discípulos do patamar de servo ao patamar de amigo. Os elevando a um patamar que, na tradução do grego original, indica, querido, muito mais do que meros amigos, porque nós temos o hábito de, às vezes, poetizar o texto, de entender amigo na compreensão que nós entendemos de amigo, de um relacionamento casual, de um relacionamento habitual, de alguém que frequenta a sua casa. Você está entendendo? De alguém com o qual você lancha, você faz academia ou você trabalha. Mas não, o nível de amizade aqui é muito mais profundo quando nós entendemos o original do grego, ou seja, a tradução que vem do grego, que quer dizer um amigo da corte. Já não vos chamo servos, porém amigos. E esse amigos que Jesus está querendo dizer é: vocês agora são amigos da corte real de Cristo. Vocês agora são do círculo mais íntimo ao redor de um rei ou imperador. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Sendo assim, os amigos do rei eram aquele que desfrutava de intimidade com o monarca, ou seja, com o rei, a ponto de conhecer os seus segredos mais íntimos, embora ainda continuassem sendo súditos e tendo, obviamente, que obedecer às suas ordens. Pastor, por que você está dizendo isso? Para que você entenda que assim também era com os discípulos. Eles continuavam servos, eles continuavam súditos, obedecendo aquilo do qual fora confiado a eles e predeterminado por Cristo, mas estavam sendo elevados agora ao patamar de amigo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estavam sendo elevados ao patamar de pertencerem ao círculo de amizade do Rei, de dividir ou de saber, de desfrutar dos segredos que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores dividiria com eles. É desse nível de relacionamento que nós estamos falando. Relacionamento esse que fica explícito nos capítulos anteriores, 13 e 14 do Evangelho de João, quando Cristo divide com seus discípulos, por exemplo, a dor e a aproximação dos seus instantes finais. Jesus não vai falar isso para a multidão. Jesus tem o cuidado de primeiro levá-los para uma casa, para um lugar chamado cenáculo, ministrar ali a última ceia, lavar os pés dos seus discípulos, se tornando tão servo ou mais servo do que eles, e agora dividir com eles a sua dor. Dividir com eles a aproximação do ato da cruz. Dividir com eles os seus segredos. De levá-los posteriormente para o Getsêmani, fazer a oração sacerdotal antes de entrar no jardim. E depois orar à distância de um tiro de pedra de outros 3 chegados, Pedro, Tiago e João. Porque eram amigos do rei. Porque eram amigos da corte. Porque eram amigos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você consegue agora mensurar que nível de relacionamento esses discípulos estão sendo elevados? Você consegue agora mensurar o que está acontecendo aqui no versículo 15 do capítulo 15 de João? Quando Jesus disse: olha, vocês já não são mais servos, eu vos chamo de amigos. Eu estou elevando vocês a um patamar maior, embora vocês vão continuar me servindo, mas me servindo como amigo, como alguém com o qual eu posso confiar,
com alguém ou pessoas com as quais eu posso dividir os meus segredos, com pessoas com as quais eu posso dividir os meus planos acerca do reino do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Todavia, querido, e é aqui que eu queria chegar nessa noite, há de se ressaltar algo importante, que tal nível de relacionamento, de servo para amigo, não se elevou da noite para o dia. Quando nós lemos de forma isolada o versículo 15 do capítulo 15, nós temos a possibilidade de compreender que isso se deu da noite para o dia. De repente, um Jesus com o coração consternado olha para os seus discípulos e diz: não, eu não quero mais chamá-los de servos ou discípulos. Eu, a partir de hoje, vos chamo de amigos. Assim? É. Não. Isso não se deu da noite para o dia. Mas ao contrário do que podemos pensar, tal nível de relacionamento se deu ao longo da caminhada. Tal nível de relacionamento se deu quando eles observaram os ensinamentos de Jesus ao longo da caminhada e posteriormente aplicaram em suas próprias vidas. E o que eu quero que você entenda nessa noite, o que eu quero dizer com isso é que, ao contrário de muitos que se autodenominam servos de Cristo nos nossos dias, sem verdadeiramente o ser, os discípulos, logo no início de sua caminhada, aprenderam como chegar a esse nível, como atingir um nível ainda maior do que servo. E já no início da sua caminhada, eles entenderam, primeiro, que se quisessem de fato servi-lo, ao ponto de se tornarem seu amigo, deveriam, antes de qualquer coisa, renunciar. Você quer elevar o seu nível de intimidade com Cristo? Quem aqui quer? Você quer sair do patamar de servo para um patamar de amigo, de alguém do círculo da intimidade de Jesus? Aleluia! Então entenda, querido, que para chegar a tal patamar, eu preciso, antes de mais nada, renunciar. Querido, não se queima etapas no relacionamento com Cristo. Primeiro eu renuncio à minha própria carne, depois eu me torno servo, para depois me tornar amigo. A pergunta para você nessa noite é: em que nível de relacionamento você está com Cristo? Quando Cristo olha para você na sua intimidade, como ele se refere a você? Que silêncio. Você está entendendo? Em que nível de relacionamento você está com Cristo? Não dá para queimar etapas em Cristo. Tem pessoas no nosso meio, em nossos dias, na nossa geração, que até se auto-intitulam servos, sem na verdade nem saber o que é servir. Porque o servo que é servo, renuncia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Servo que é servo, sabe que tem que renunciar. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer para ele isso: meu irmão ou minha irmã, não sei quem é que está do teu lado, fala para ele aí. Fala para ele, gente. Meu irmão, servo que é servo, sabe que se quiser caminhar com Cristo, ele tem que renunciar. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos para você que talvez está duvidando disso. Isso fica claro quando nós analisamos os textos em que Jesus está comissionando os seus discípulos. Quando ele chama Pedro, Tiago e João, depois daquela pescaria maravilhosa, eles tiveram que renunciar o seu ofício de pescador. Querido, para aqui. Pedro, Tiago e João fizeram a maior pescaria de toda a sua vida. E quando você lê no texto sobre pescador, não é equiparado ao que o Nivaldo é, porque o Nivaldo tem pescaria como um hobby, não é verdade? Para ele é um hobby.
Para o Gilmar, é um hobby. Para tantos outros, o Washington não está aqui hoje, é um hobby. Para o Zezinho, é um hobby. Para o Tiago da Karina, é um hobby. Você está entendendo? Mas para Pedro, Tiago e João, é uma profissão. É o sustento da casa. Há quem diga que eles tinham até uma espécie de cooperativa de pesca. Porque Pedro está no barco, João está lavando as redes. Veja que há uma organização. E eles estão tristes, melancólicos, porque não haviam pegado nada naquela noite, não tinham sustento para levar para dentro de casa. Mas há um Cristo que vem até eles e diz: olha, joga do outro lado. Como assim nós não pegamos? Joga do outro lado. Eles jogam. As redes vêm ao ponto de vir até mesmo a pique. Tamanho foi o milagre proporcionado na vida deles naquele dia. Porém, ao término do milagre, Pedro chega diante de Cristo e diz: Senhor, sou pecador, não sou digno nem de estar aqui. Vem após mim, e eu te farei pescador de homens. O texto diz que Pedro, naquele instante, largou tudo. E quando eu digo Pedro, entenda Tiago e João, e passaram a seguir Jesus. Sabe qual é o nome disso? Renúncia. Renúncia. Renúncia da própria profissão. Renúncia daquilo que é material. Renúncia como o próprio Mateus. Mateus estava sentado na coletoria, uma espécie de alfândega que ficava na estrada real que passava pela Galileia. Era estratégico. E Mateus está ali fazendo o quê? Coletando impostos. Querido, um coletor de impostos era até odiado pelos judeus, que ele cobrava dos seus para levar para Roma e ainda embolsava um bocado para ele. A comissão. Você está entendendo? Mas uma coisa é certa, estamos falando de um homem que era abastado. Estamos falando de um homem que era bem sucedido na profissão. Podia até ser odiado, mas era bem sucedido. Jesus passa por Mateus, Vera, diz assim: vem, segue-me. Ele levanta e vai. É o texto mais louco do evangelho que eu vejo. O sujeito está na coletoria, trabalhando. E Jesus diz: vem, segue. Ele levanta e vai. Você está entendendo? Renúncia. A renúncia, querido, é uma das basilas, das bases do evangelho. Sem renúncia não há evangelho. Sem renúncia não há cristianismo. E nós percebemos isso também com André, que era discípulo de João Batista. Imagina você, discípulo de um cara que vivia no deserto, vestia pele de animais, pele de camelo, melhor dizendo, alimentava-se de mel silvestre. Você está entendendo? O cara era muito doido e pregava uma pregação linda, maravilhosa, que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o tempo, o reino dos céus. Sabe? Mas quando ele batiza Jesus, 2 dos discípulos passam automaticamente a fazer o quê? Seguir Jesus. Renunciaram ao seu próprio mestre. Renunciaram àquele que até então era a voz central de tudo aquilo que ia contrário ao judaísmo da época. Você está entendendo? Não, Jesus é o cara, mas assim, vou ficar com João Batista. Eles poderiam dizer isso. Não, ele é diferenciado, mas eu vou ficar com João Batista. Estou caminhando com ele, não. Mas eles renunciaram. Nós poderíamos falar de tantos outros, de Natanael, que era um zeloso da lei, renunciou à própria lei. Quando Cristo falou assim: olha, eu te vi debaixo da figueira. Você é diferente. A partir daquele momento, Natanael, sem saber do que estava falando, não, tu realmente é o Messias, tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és aquele do qual os nossos pais falaram. Por causa de uma revelação, Natanael renuncia. Querido,
Todo aquele que deseja ser amigo de Cristo tem que um dia ter renunciado e se tornado servo. Não dá para elevar o nível de relacionamento com Cristo sem negar esse primeiro passo, o da renúncia e o de servir. O quanto você renuncia, o quanto você serve, está intimamente ligado ao grau de relacionamento que você vai ter com Deus. Posso ouvir um amém? Quanto você está disposto a renunciar? Abraão era tido como amigo de Deus, mas ninguém observa o que Abraão fez. Abraão, sobe no monte. Me oferece? Me oferece Isaac. O quanto você está disposto a abrir mão do seu Isaac para ser amigo de Deus? O quanto você está disposto a abrir mão do seu Isaac para ser elevado a um patamar maior em relação a Deus? A segunda coisa que eles aprenderam ao longo da caminhada, que depois de renunciar, eles precisavam entender o propósito do reino e do rei ao qual eles serviriam. Tão importante quanto renunciar e servir é entender o propósito do reino. Pastor, eu não entendi. Muitos são os que renunciam e se tornam servos, sem antes medir, mensurar os propósitos do reino e as dificuldades da caminhada. Esse reino que Cristo chamou Pedro, Tiago, João, Mateus, André e tantos outros, ele implicava em dificuldade. Sabe por que muitos ficam pelo caminho? Porque não mediram a dificuldade da caminhada. Quando a luta vem, ele se perde. Quando a luta vem, ele estagna. Quando a luta vem, ele para. Porque ele esqueceu de mensurar o tamanho da dificuldade. Muitos são os que querem servir, mas não querem renunciar, porque renúncia demanda trabalho. Porque renúncia demanda dificuldade. Pastor, eu não estou entendendo. Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Vem comigo aí. Deixa eu narrar um discursozinho de Jesus aí, a partir do versículo 34. E aí eu vou ler bem pausadamente, porque talvez a partir dessa leitura pausada, você comece a compreender o que é o reino de Deus. O que é o reino daquele que te chamou para servir e para renunciar. Jesus, em meio a um discurso, vai dizer aos seus discípulos assim, a partir do versículo 34 do capítulo 10 de Mateus: não penseis que vim trazer paz à terra. Quem falou isso, pastor? Jesus. Não vim trazer paz, mas pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua, e entre a nora e a sua. Talvez agora você entenda o peso da luta, mulher. Entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você já notou que quando você converteu, mudou o nível de relacionamento no seu lar? Na sua família? Depois eles até aceitam, embora não entendam. Mas o início da caminhada é um tal de zombar de você. Não, porque agora é pastorzinha. Porque agora ela é crentinha. E aí eles colocam na mente o seguinte, que a sua vida, por ser cristã, agora tem que ser perfeita. E aí quando você comete um delitozinho, eles olham para você e dizem: mas você não é crente? Eles ficam o tempo todo vasculhando. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Você está entendendo? Amém? E você às vezes não entende. E muitos são os que desistem
para não enfrentar a pressão da família ou dos amigos mais próximos. Amém? Mas quando você olha para a proposta de Jesus, você entende. Ah, tá. Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Ele veio lançar divisão entre aquilo que é luz e aquilo que é trevas. E aí ele segue dizendo: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Posso ouvir um Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha, fala com os idólatras, aqueles que fazem um altar para os seus filhos, no seu lar, na sua casa, fala, Deus. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pastor, sabe como é que é, né? Meu filho, tá? Discute com a palavra. Discute com o evangelho. Que bom que eu estou vendo a Piquitita ali, antes de eu visitar ela. Porque entendeu que desde pequenininha tem que entender que aqui é a casa de Deus. Você está entendendo? Muitos são, quando ganham, menino novo. Pastor, deixa eu te contar uma coisa, menino vai correr dentro da igreja mesmo, menino vai gritar. Tem uma fase que eles descobrem que eles podem gritar, e eles vão gritar. Escutou? Eles vão gritar. Mas você precisa, desde pequenininho, inculcar na mente deles, no inconsciente deles, que aqui é o melhor lugar para se estar. Mas não, quer colocar o filho numa redoma, quer proteger o filho de tudo e de todos. Posso ouvir um amém? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez Satanás está colocando na sua mente assim, você vai perder sua vida, vai perder seus amigos, vai perder as farras de balada de final de semana. Querido, você não perdeu a vida, você achou, porque você achou a sua vida em Cristo. Glória a Deus. Outra coisa que eles aprenderam ao longo da caminhada, que eles precisavam saber quem Cristo era. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim, você precisa saber quem Cristo é. Você está entendendo? Glória a Deus. Você precisa saber. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, mais precisamente no versículo 15, vai requerer dos discípulos uma resposta. E vós, quem dizeis que eu sou? Eles já tinham caminhado, você anotou isso, Keila? Eles já tinham caminhado um certo período com Cristo. Chega em determinado momento da caminhada, né, Wagner? Cristo para, e é interessante, eles tiram eles da Galileia, ele não está em Jerusalém, eles estão em Cesareia de Filipe. Um lugar que cultuava, tinha suas raízes em cultos a outros deuses, cultuavam a Baal, cultuavam a um deus grego chamado Pan. Além do culto imperial a César, e aí Jesus vai dizer, eu vou falar na minha linguagem, vou parafrasear aqui tem uma pá de pessoa que está dizendo um bocado de coisa a respeito de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e vós? Quem dizeis que eu sou? É como se Cristo estivesse dizendo, olha, se vocês querem caminhar ou continuar caminhando comigo, vocês precisam entender quem eu sou. De quem se trata o rei que caminha com vocês. Vocês precisam entender quem eu sou. Querido, embora Pedro tenha dado uma resposta magistral, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo 16, do capítulo 16 de Mateus, o princípio para saber quem Cristo é
parte do princípio de entender duas coisas. Primeiro, quem ele não é. Você precisa entender, querido, essa geração precisa entender quem Cristo não é. Aquela geração precisava entender que Cristo não era Elias, que Cristo não era Moisés, ou algum dos profetas. Não! Ele era o Cristo, o ungido, o Messias. Essa geração precisa entender que o Cristo ao qual ela serve não é o coach, não é o massageador de ego. Você está entendendo? Amém? Que esse Cristo não veio apenas proporcionar milagre, porque o maior milagre ele já proporcionou na cruz: salvação, vida eterna. Você precisa entender. Você precisa entender que a cruz tem um peso. Você precisa entender que o ato na cruz não implica apenas em amor, mas ele é mais graça do que qualquer outra coisa. É favor que eu não mereço, é preço pago. Você precisa entender isso. Amém? A segunda coisa que você precisa entender: quem nós não somos. Você entende quem Cristo é a partir do momento que você entende quem você não é. Posso ouvir um amém? O texto de João diz que, lá no início de João, do Evangelho de João, diz que João Batista confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Vieram, fala para nós quem você é. A gente precisa dar satisfação para as autoridades acerca de quem você é. Quem é você? Você é o Cristo? Para começo de conversa, eu não sou o Cristo. Pastor, por que isso é importante? Às vezes eu vejo a igreja querendo fazer um papel que ela não ocupa no reino. Posso ouvir um amém? Às vezes eu vejo uma igreja querendo dar a vida quando Cristo já deu. Quem dá vida por alguém é Cristo. O papel da igreja é oferecer àquele que deu vida. Pastor, não estou entendendo. Para de querer ocupar o lugar de Cristo. O seu lugar no reino é o lugar de igreja, eclesia, chamados para fora. Esse é o seu papel. Você está entendendo? É o papel de oferecer o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Esse é o papel da igreja. Não inverta papéis. Não se coloque no lugar do rei. Você é súdito. Você é servo. O que nós vemos hoje é uma igreja querendo colocar o homem no centro e Cristo no canto. Uma igreja que quer entronizar o homem com um evangelho totalmente voltado para o homem, para massagear ego, para levantar astral. Sabe uma raiva que eu tenho do que fizeram com o evangelho atual? É fazer da casa de Deus um lugar para você relaxar. Eu amo ir no culto de domingo, pastor. Por quê? Porque eu relaxo. Eu ouço uma palavra e aí eu posso iniciar a minha... Evangelho não é para isso, não. Aí, quando o pastor descasca o couro, você diz que isso não é evangelho. Você está entendendo? O evangelho, ele exorta, no sentido de avivar, levantar. Mas ele também admoesta, no sentido de corrigir, de redarguir, de disciplinar. Você está entendendo? Você precisa entender que lugar você ocupa. Você precisa entender quem você é em Cristo. E uma coisa você não é, o Cristo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus?
todo cristão precisa saber quem ele é ou quem ele não é em Cristo, para saber quem de fato Cristo é na sua vida. Você só vai saber quem de fato Cristo é em você quando você entender o que você não é. E você não é o cara. Você não é a bolacha, a última bolacha do pacote. Eu ia falar a bolacha do último pacote. O que torna o cara, acho que mais soberbo ainda, né? Imagina a bolacha do último pacote. Né? Gente, nós vivemos num tempo em que o cristão, você não pode oferecer nenhuma lâmina de gilete para ele. Que isso, pastor? Porque ele põe ela no chão, sobe em cima dela e acha que é alguém. Ele é alguém. Não, porque se eu não estiver no louvor, louvor não acontece. Hã? Você está entendendo? É um cristianismo que fala mais ou menos assim, ó. O culto hoje estava ruim, né? Quem diz que o culto é para você, meu irmão? Quem tem que gostar do culto é Jesus. Agora é uma igreja que gosta ou não gosta do culto hoje estava ruim, a Sâmara ministrou esquisita, acho que é porque está grávida. Deve estar na hora de ganhar. Você está entendendo? Eu gosto quando a Carol ministra, mas eu não vejo ela atrás do púlpito, aí fica ruim. Eu gosto do ministério de louvor, mas o Ian tampa o baterista. Viu, Luiz? É a cabeça do Ian, assim, é um pouquinho... Você vai acostumar. Você está entendendo? E daí com a cabeça do Ian, meu irmão? Estou igual a Chiquinha, né? Se ele é vagabundo, magrelo, e daí? Né? A Chiquinha defendendo o seu Madruga. Né? E daí se a Carol, você só vê o coco dela, e daí? Você veio aqui para prestar culto a quem? Ou quando o ministério do louvor ministra, ele não está ministrando para você. Ele está te auxiliando a adorar aquele que é o centro. Você precisa entender quem você é, querido. Outra coisa, e agora nós vamos voltar para o contexto de João capítulo 15. Amém? Como é que eles se tornaram amigos de Cristo? Permanecendo. Quem é amigo de Cristo permanece nele. Quem é amigo de Cristo não abandona o barco. Se tem uma coisa que eu admiro nesses discípulos, é que ninguém pegou a boia quando o barco sacudiu na tempestade. Eles ficaram desesperados, mas continuaram lá. Permaneceram nele. Pastor, do que você está falando? Independente da adversidade, independente da tempestade, independente da dificuldade, e elas virão, permaneça em Cristo. Permaneça nele. Amém? João capítulo 15, versículo 4. Jesus vai dizer assim, vamos ler desde o início aqui, o versículo 1 até chegar no 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu parafrasear com esse texto para ministrar algo no seu coração. A palavra de Deus já permanece em você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Agora, pelo amor que você tem nesse Deus, permaneça nele. Permaneça. Não titubie, não balança nem para lá nem para cá, mas permaneça nele. Permaneça. Mais do que servir, é preciso permanecer. E permanecer, querido, implica em relacionamento.
Quem permanece se relaciona. Quem permanece tem intimidade. Mais do que isso, é entender que Cristo é a videira, nós somos o ramo, e todos nós, como servos e amigos, estamos enxertados. A ideia de permanecer é isso, eu estou nele. A minha relação é tão intrínseca com Cristo, que quando as pessoas olham para mim, elas conseguem perceber Cristo. Você está entendendo? É isso que a Bíblia quer dizer quando ela te chama de bom perfume de Cristo. Porque você permanece nele, você exala ele. É mais ou menos o relacionamento que Cristo tinha com a Galileia. Quando você fala de Jesus, você lembra da Galileia. Quando você fala da Galileia, você lembra de Jesus. Por isso ele era chamado de quê? De Galileu. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Você precisa nutrir esse tipo de relacionamento. Quando a pessoa falar de Jesus, eles vão lembrar da Sâmara. Quando falarem da Sâmara, vão lembrar de Jesus, porque ela serve e permanece nele. Amém? Glória a Deus. Quinta coisa que eu aprendo, ou que eles aprenderam ao longo da caminhada para se tornarem amigos. Eles aprenderam que deveriam obedecer e guardar os seus mandamentos. Amigo que é amigo de Jesus continua servo. Se ele continua servo, ele é súdito. Se ele é súdito, ele tem que obedecer. Quem é amigo de Cristo, obedece o que Cristo determina. Quem é amigo de Cristo não age segundo a sua própria consciência, mas age segundo a consciência de Deus. Eles chegaram ao patamar de amigos do Rei dos Reis, porque eram súditos e obedeciam os seus mandamentos. Olha o que ele diz no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos. E mais que isso, no versículo 14, ele conclui dizendo assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Você quer ser amigo de Jesus? Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Então faz o que ele manda. Jesus está falando para você não fazer, você está fazendo. Jesus está falando que é errado, você continua fazendo. Jesus fala para você não frequentar aquele determinado lugar, você continua frequentando. Jesus fala para você mudar os seus hábitos e você não muda. E quer ser tido como amigo de Jesus. Ah, vai ser amigo do... Que tipo de amigo é esse? Lembra que esse amigo que Jesus está falando é alguém que pertence ao círculo real? Como é que você quer pertencer ao círculo real se você não obedece? Querido, nos tempos medievais, esse tipo de amigo que não obedece ia para onde, Wagner? Forca. Quer ir para a forca? Continua desobedecendo. Quer ir para o inferno? Continua desobedecendo. Continua fazendo o que não é vontade de Deus. Quem foi no congresso, eu não estive lá, mas deve estar falando, não, apanhei ontem e estou apanhando hoje de novo. É as notícias que eu tive de lá. Você está entendendo? Sexta coisa que eles aprenderam para ser elevado ao patamar de amigo de Jesus. Eles aprenderam que deveriam odiar o mundo e ser odiado por ele. Pastor, onde é que você viu isso? Versículo 18 do capítulo 15 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros odiou a mim. Querido,
definitivamente, deixa eu colocar uma coisa, inculcar uma coisa na sua cabeça. O que o Espírito Santo faça. Definitivamente não se pode amar a Deus e ao mundo simultaneamente. Porque o mundo está em rota de colisão constante com Cristo. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem meio termo. Uma pregação recente eu disse que no reino de Deus não tem zona neutra. Não existe neutralidade em Cristo. Ou você é, ou você não é. Amém? Não dá para nutrir relacionamento simultâneo entre Deus e o mundo. E eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A gente precisa ler as coisas e começar a levar esse negócio a sério. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Pastor, eu não entendi. Se você ainda se deixa seduzir por algumas práticas mundanas, eu sinto em te informar, você pode ser qualquer coisa, menos alguém do círculo de amizade de Jesus. Menos alguém que frequenta a mesa do banquete de Cristo. Você está entendendo? Porque ou você é amigo do mundo, ou amigo de Deus. As duas coisas não dá. Dentro desse contexto. Porque antes de nos odiar, o mundo odiou a Cristo. Pastor, por que isso é importante? Como amar alguém ou aquilo que tanto odiou aquele que te amou primeiro? Como é que você ama alguém ou aquilo que odiou tanto aquele que deu a vida por você? Aquele que virou as costas para o Cristo que te amou. Você está entendendo? Não há aliança, não há coalizão, não há. Porque o mundo odeia todos aqueles que foram escolhidos por esse Cristo. E uma coisa que eu amo na amizade com Cristo é isso. Não fosse vós quem o escolheu, mas Ele escolheu a vós. Ele olhou e disse, vai ser meu amigo. Vai ser meu amigo. Ah, vai ser. Eu escolhi. Vai ser meu amigo. Eu escolhi você para o meu círculo de amizade. Ele te escolheu. E Jesus vai dizer que o mundo odeia todos aqueles aos quais Cristo escolheu, tirou do mundo. Não dá para nutrir relacionamento com o mundo e ao mesmo tempo nutrir relacionamento com Deus. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do mundo. As duas coisas não dá. Se coloque de pé no teu lugar. E de que forma nós manteremos? Porque mais do que ser escolhido como amigo, é manter a amizade. Não é? Se tornar amigo, às vezes é fácil. Mas manter a amizade, não é verdade? Manter a amizade é algo ainda mais difícil. Não é verdade? Por vários motivos. Às vezes você se frustra com amigos, ou às vezes a própria geografia distancia amigos. Você tinha um amigo de infância, agora ele não é mais tão seu amigo, porque ele mudou. Não é porque você deixou de gostar dele ou não, porque foram para caminhos. É difícil manter a amizade. Mas Cristo, ele fala aos discípulos a maneira como eles manteriam essa amizade. Versículo 27 diz que eles manteriam esse vínculo de amizade, esse patamar ao qual eles foram elevados, a partir do momento que eles testemunhassem acerca do Cristo que os chamou.
Pastor, o que eu preciso entender com isso? O testemunho que se dá acerca de um amigo denota o quanto você conhece dele. Aquilo que você fala a respeito do seu amigo demonstra o quanto você conhece dele. Aquilo que eu falo do Miqueias denota o quanto eu conheço do Miqueias. Aquilo que o Tiago fala da Sâmara denota o quanto, olha o olho da Sâmara, denota o quanto o Tiago conhece da Sâmara. Porque caminham juntos. Tem coisas em mim que a Dani sabe e conhece, que você, igreja, não conhece. Porque caminhamos juntos. O tanto que você testemunha acerca de Cristo na sua vida, com palavras e com ações, demonstra o nível de relacionamento que você tem com Ele. Quanto você tem falado desse Cristo? Quanto você tem falado do amor dele? E olha, falar de Cristo não era fácil, não. Custou vida, custou liberdade. Mas os discípulos continuaram falando. Os discípulos continuaram testemunhando. Quanto você conhece desse amigo? Quer chamar Cristo de amigo? Quer ser levado a um patamar de amizade, de círculo, de vínculo com o Rei dos Reis? Quanto você conhece dele? Quanto você conhece de Jesus para ser chamado de amigo dele? Aleluia. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Querido, eu queria terminar essa pregação instigando em você a seguinte pergunta: em que nível de relacionamento você está com Cristo? Sabe quando o Espírito Santo me deu essa palavra? No último culto dos adolescentes, Wellers. Culto do amigo. E a Lili pregando sobre amigos, e de repente eu olhei para esse texto. E ele saltou aos meus olhos de uma forma como ele nunca havia saltado. E o Espírito Santo perguntando para mim: em que nível de relacionamento você está? A gente converte, renuncia, se torna servo. Mas muitas das vezes não nos tornamos amigos. Será que Cristo pode te visitar nessa noite e dividir alguns segredos? Será que você pode ser levado ao nível de Paulo, que ouviu coisas inefáveis, cujas quais o homem não era lícito ao homem mencionar? Planos que estavam inclusos apenas no coração do Pai. Coube a Deus dividir com Paulo, porque se tornou um amigo. Em que nível de relacionamento você se encontra? Pastor, eu nem servo sou, porque eu aprendi nessa noite que servo que é servo obedece. Então, querido, você está muito longe de ser um amigo. Comece a renunciar a algumas coisas. Comece a renunciar a alguns hábitos, lugares, pessoas, manias, para que você se torne servo. E depois de servo, se torne um amigo. Amigo que é amigo tem sensibilidade de ouvir.
Quem é amigo de Cristo, ouve Cristo e consegue discernir a sua voz. Quem é amigo de Cristo entende. Quem é amigo de Cristo obedece. Quem é amigo de Cristo se coloca na brecha e deixa Deus usar. Em que nível de relacionamento você está? Que essa palavra, querido, possa ter penetrado, encontrado espaço no teu coração. E oxalá, a partir desta palavra, muitos sejam elevados de patamar. Se estão no patamar da renúncia, que sejam elevados ao patamar de servo. E se estão no patamar de servo, que sejam elevados ao patamar de amigos. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do Espírito Santo para a vida dessa igreja. Amém? Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz.